Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso do edital do zero ao arremate. E nessa aula, nossa aula número 16, a gente vai falar um pouquinho sobre os editais que permitem o pagamento através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, na sua portaria número 79, né, que é aquela ótima possibilidade de a gente comprar sem entrada, em 48 vezes, sem análise de crédito e tudo mais. Então vamos seguindo que a gente tem bastante coisa para essa aula. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a portaria 79, né, sobre o que envolve ela, vamos analisar um edital e algumas dúvidas frequentes. Eu vou analisar um edital com vocês ali, de cabo a rabo, aquilo que é mais importante. Se tiver alguma dúvida, deixa comentado embaixo. A gente vai respondendo, a nossa equipe de suporte vai respondendo você assim que possível, ou entre em contato lá nos grupos, beleza? Então, antes da gente ir, eu já queria falar uma coisinha bem importante para você, bem importante. Então, lembra, né? A gente tem aquela modalidade de pagamento pelo artigo 895 do CPC, do Código de Processo Civil, que é 25% de entrada mais parcelas. Aquela lá, a gente emite, eu estou repetindo, gente, porque os alunos ficam com dúvida, o pessoal fica perguntando. Então, lá pelo artigo 895 do CPC, que é 25% de entrada mais parcelas, você tem que pedir a guia lá para o leiloeiro, ou você emitir ela no próprio site do leiloeiro, aqueles que permitem que você faça isso. É o leiloeiro que manda. Agora, portaria 79, as primeiras parcelas, ou a primeira prestação das 48 ou das quantas você escolher, o leiloeiro vai mandar para você a guia judicial. Essa guia judicial é sempre paga na Caixa Econômica Federal. Lembra que eu comentei já sobre isso? Pago lá na boca do caixa. Antigamente até dava para pagar ali, né, pelo internet banking, mas não sei se está dando certo ainda. Então, via de regra, vai se dirigir até a boca do caixa para fazer o pagamento. Então, é sempre pela Caixa Econômica Federal. A guia é sempre em nome da Caixa Econômica. Já aconteceu aí, já ouvi falar de leiloeiro que não sabia e emitiu a primeira guia no Banco do Brasil, outro banco, no Bradesco, enfim, não lembro, e não deu certo. Então, fica esperto com isso. A guia, né, do pagamento aqui pela portaria, né, 79 é sempre para a Caixa Federal, sempre, né, em nome, o boleto ali, a guia é sempre em nome da Caixa Econômica Federal. Beleza? Então, lembrando, os parcelamentos e pagamentos nessa modalidade são feitos pelo Regularize. Então, até que o pagamento seja autorizado aqui no Regularize, você vai pagar a guia judicial que o leiloeiro vai mandar para você todo mês. Lembra lá que ele manda para você? Então, ou que você fica pedindo para ele, ou que você vai emitir lá na plataforma dele. Aí, beleza. O que acontece? Foi autorizado no Regularize, por favor, preste atenção nisso. Foi autorizado no Regularize o parcelamento? Comece a emitir as guias, as DARF, lá no Regularize e pague por lá. Por quê? Se você continuar pagando a guia judicial, por mais que você esteja pagando, aquela guia judicial, o valor não vai estar entrando lá no Regularize. Então, você vai ficar como inadimplente lá no Regularize. Então, isso requer muita atenção. Vai pagar a guia judicial? Vai. A partir do momento que foi autorizado lá no Regularize, pague por lá. Vai gerar lá, você vai atualizar, colocar todos os documentos tudo certinho lá. A gente já teve uma aula sobre isso, já expliquei sobre isso. Na dúvida, volta e assiste de novo sobre o parcelamento e o pagamento, como que funciona. Beleza? Aqui, ó. Dívidas ativas podem atrapalhar seu parcelamento. Então, se você tem alguma dívida ativa, né, junto à Fazenda Nacional, então fica ligado porque pode atrapalhar o teu parcelamento. Vamos supor que você tem uma empresa e deixou de pagar o imposto para algum funcionário, alguma coisa e está devendo, pode acabar atrapalhando. Alguma dívida, sei lá, alguma dívida eleitoral ali, que você tinha que pagar alguma taxa, alguma coisa e você ficou devendo, pode ser que tenha algum problema com o teu CPF, nesse caso, por exemplo, e você tem uma dívida ativa junto à União e isso pode atrapalhar o teu parcelamento lá no Regularize. Então, você regulariza essa situação e volta a pedir de novo lá que seja aceito o pagamento por lá. Então, fica esperto. Na dúvida, se você tem alguma dívida ativa, faz no CPF da tua esposa, do filho, do avô, da avó, enfim, e não faz no teu. Isso pode acabar complicando o teu parcelamento. Beleza? Então, vou abrir aqui a lei para a gente dar uma olhadinha nela. Então, vamos lá. Então, tá aqui a portaria 79 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A gente vai dar uma olhadinha só naquilo que é mais importante para a gente, antes da gente analisar o edital.
o parcelamento no valor correspondente da arrematação, bem esta pública das execuções fiscais, obedecerá ao disposto nessa portaria. Vamos ver aqui, ó. Portaria geral, procurador, responsável, juiz. No edital, o leilão deverá constar todas as condições de parcelamento. Então, o edital deverá constar. Concessão da administração, controle de parcelamento. Aqui, ó. Terceiro, o artigo 3º e o 10º, né? Para nós são importantes, assim como... Então, o parcelamento observará a quantidade máxima de 60 prestações iguais mensais sucessivas no valor de R$ 500 cada uma. O que significa? Isso aqui é para imóveis, gente. Então, se você vai comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, você pode fazer em 60 prestações, sem juros, né? Sem entrada ali, parcelado no boleto, mensal, vai pagar certinho. Só que o que acontece? O valor da prestação não pode ser menor do que 500. Então, se você vai comprar lá um terreno, que o valor dele é 120 mil reais, por exemplo, você vai fazer em 60 vezes, beleza, deu 500, deu na tampa. Agora, se esse valor aqui der menor, você não pode. Isso vale também para carro, né, e outros bens que você for parcelar em 48 vezes. Aqui, ó. O valor de cada parcela por ocasião do pagamento será acrescido de juros. E está como juro, mas é uma taxa referencial, né? Que nesse caso é a Selic. Então, vai ter a Selic que vai acompanhar, digamos assim, o valor das prestações. A gente pode até fazer um cálculo ali para ver quanto que seria. Só que o que acontece? Aqui você consegue fazer em 48 vezes, sem análise de crédito e tudo mais. Então, é um baita bônus. Lá na outra, na 895, você tem que dar 25% de entrada. E lá, o que acontece? Lá a gente só tem uma taxa, um valor de referência, né, para correção monetária. Aqui, em contrapartida, na maioria das vezes, né, tá até previsto em lei, na maioria das vezes vai acontecer isso, além da Selic, a gente vai ter 1% relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Então, acaba ficando um pouquinho mais pesado. Então, porque você vai somar 1% mais a Selic. Então, dependendo da Selic, agora a Selic baixou, tá baixando, então tá ótimo. Então, é muito melhor do que financiamento, porque as taxas absurdas. Então, você tem um baita bônus de comprar sem entrada, né? Tá com o nome negativado, o score baixo, vai comprar alguma coisa com valor mais elevado, alguma coisa, então você tem uma ótima oportunidade aqui. Então, tem o ônus, né, do fato de acompanhar a Selic e mais 1%? Tem. Mas é muito melhor do que qualquer outra coisa que você encontra aí fora, né, através dos sistemas bancários. Sendo o valor da arrematação suficiente para a quitação da dívida executada, o procurador responde, a atuação deverá solicitar a extinção para execução. A baixa da dívida no sistema da Procuradoria Geral somente poderá ocorrer após a expedição da carta da arrematação, sendo utilizado como referência o valor da dívida da arrematação. Beleza, isso aqui a gente já está salvo, né? Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito da cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente. Então, esse aqui não é o teu caso. Vamos ver o que mais a gente tem interessante aqui. Bens imóveis, será expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será mesmo lavado pelo arrematante, respectivo para a verbação. Esse aqui é para imóveis, né? Vamos ver. Bens imóveis, expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será constituído de penhor, arrematado em favor da União. Registrado, aqui, ó. Bens móveis, ó, aqui para carro, ó. Após expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será constituído penhor do bem, ou seja, o bem vai estar no nome da União. Ele já é teu, tudo certinho, tá, mas ele está no nome da União. Ou seja, você não consegue transferir ele, né? Não consegue vender ele sem antes você terminar de pagar. Mas, é claro, o que acontece? Vamos supor que você colocou para venda, você vai lá no Regularize, aí tudo, se você tiver dinheiro para quitar antes, maravilha. Então, se quitou antes tudo, vai lá, antecipou as parcelas e aí vende. Ou você faz ali um bem bolado, um acordo com a pessoa que está comprando o carro, ele transfere o dinheiro para o teu nome, vocês vão ali, você vai ali, emite as guias judiciais, paga todas elas de uma vez, antecipa e vai sobrar dinheiro para você e Brasil, né? Vai ser dado baixo, você vai conseguir transferir, né, o veículo ali para a pessoa. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? O 10, que é interessante, se não me engano, aqui, ó. Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo de parcelamento será de 4 anos, ou seja, então 48 vezes você consegue fazer. Então, via de regra, o que está na lei, depois você pode dar uma lidinha aqui na sua literalidade. Aqui, ó, isso daqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, vou até comentar. Se o arrematante deixar de pagar no vencimento quaisquer das prestações mensais, o parcelamento vai ser rescindido. Cancela o parcelamento.
Isso é muito importante, muito importante. Ó, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor, o qual será acrescido o valor de 50% a título de multa. Ou seja, se você parcelou em 48 vezes, começou a pagar e não conseguiu, complica, meu amigo. Complica o meio de campo, complica legal, porque ó, você vai ter que pagar tudo à vista e com 50% de multa. Então é pesado, é pesado. Então parcelou, cuida, né? Então, ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa. Isso é muito isso é muito complicado e muito importante que você se atente. Porque, cara, você ficar devendo para o banco é uma coisa, você ficar devendo lá para o João, até para o agiota lá, né, brincadeiras à parte, é uma coisa. Agora, você ficar devendo para a União é complicado, porque aí você vai ficar com dívida ativa na União e isso pode te complicar a vida, né, de uma maneira bem séria. Então, presta atenção. Parcelou, leva a sério, faz os pagamentos, não deixa atrasar. Beleza? Aqui é a Unidade para administração do parcelamento. Bom, acho que não tem nada tão interessante aqui agora. Então, já analisamos a lei, já lembrei vocês a questão dos pagamentos. Ficou em dúvida, assiste de novo, deixa o comentário, volta lá nas aulas anteriores e assiste também. Agora a gente vai dar uma olhadinha no edital na prática, beleza? Vamos ver a portaria. Vamos ver qual. Leilões judiciais. Não, aqui vai demorar muito tempo a gente achar um. Vamos ver no Sônia. Gosto de ver lá na Sônia. A Sônia é legal, vamos ver. RT, Paulista, Estadual, TRT, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Justiça Federal. Em breve. Vamos abre. Em breve. Eita, vamos achar aí um federal. Opa, esse aqui abriu. Vamos ver o que nós temos aqui. Imóvel, parte ideal, imóvel. Quero um carro. 9 máquinas. Te dobrou. Opa, interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Terreno, máquina, máquina, não sei das quantas. Um imóvel, parte ideal, imóvel. O que é isso? Litros de gasolina. Olha só, gente, litro de gasolina. Ó. Litro de etanol. O que é isso aqui? Lote inteiro, conjunto de filtragem, rosca, prateleira. Olha, coisa. Bom, eu não vou seguir. Vou pegar esse carro aqui mesmo. E te dobrou. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Detalhes do lote. Vamos ver. Aqui é inicialmente aqui, asta pública unificada de veículo. Ó. Então, tem vários lotes, né, nessa asta aqui que foi unificada. Vamos dar uma olhadinha que isso aqui é bom. Isso aqui é 273, é federal, então não tem nada a ver lá com aquela nossa lista negra lá daqueles leilões a serem evitados, né? Porque isso aqui é da Justiça Federal. Então, menos mal, não é aquele pelo artigo 895. Fiat dobrou, tá aqui a placa, tudo certinho. Vamos já até de início consultar a placa desse baita aqui. Placa FIP, já para a gente ter uma ideia do valor da avaliação, ver se está condizente. Alguma letra. Letra 7270, o número. 7270. Aqui não cabe. Vamos ver. Fiat dobrou, vamos lá, 2011. Araraquara, São Paulo, vamos ver. Cadê a FIP dela? 37 mil a FIP, beleza, 37.700. Caso tenha informação aqui, já dá uma olhadinha, né? 37 por quanto que tá podendo levar ela? Primeiro leilão. Primeira praça. Nossa, isso aqui já foi, gente? Acredito que isso aqui já foi. Bom, mas serve pra gente analisar. 37 mil, vamos ver por quanto que eles estavam pedindo. A avaliação 38, agora tá 37. Lance mínimo foi 19. Gente, esse leilão aqui já é antigo, pelo jeito, é 2022, mas... Bom, vamos analisar, porque a gente vai analisar edital. Esse que é o nosso... Essa aqui é a nossa vontade, né? O edital, é isso mesmo, gente? Poxa, mas tava na página inicial deles. Bom, agora vai. Só pra gente ver o edital mesmo. Via de regra, o edital é o mesmo. Parcelamento em 48 vezes, vamos ver.
Então, vamos continuar vendo aqui as informações interessantes. Cadastro, participação, deverá encaminhar cópia autenticada dos documentos, né? Lembra sempre, né, a gente fazer o cadastro bem antecipado já, para você garantir, né? Aqui, ó, o cadastro deve ser efetivado até 72 horas antes. Senão você não consegue participar. Fica esperto. Ó, do parcelamento da arrematação, só serão passíveis de parcelamento administrativo de lotes urbanos, execução fiscal, figura nacional INSS. Beleza. Arrematação mínima de 2.500 limitado ao valor do débito. Beleza, 20% final, 20% de sinal e saldo em 59 meses para imóveis. Então, ó, imóvel, eles ainda não estão deixando fazer tudo em 60 sem entrada. Eles ainda pediram 20%. Então, vale o que o juiz está pedindo, né? Nesse caso, ele pediu 20% de sinal e o restante em 59 para imóvel e diverso. Ou para veículos, parcela mínima de 500 em até 47. Então, ótima oportunidade aí. Então, lembre-se sempre de ver o edital e o que ele está especificando. Aqui, ó, arrematação mínima de 2.500. Então, cara, o valor do débito. Então, você não vai conseguir parcelar algo que seja menor do que 2.500 de valor. Mas, beleza, daí. Seguindo, aqui estão os valores, avaliação, o incremento, quanto que vai subindo, valor à vista. Foi a pessoa que levou, ó, comprou à vista. A pessoa comprou à vista. Cláusulas do edital, retirada, localização do bem. Vamos ver se tem. Esse aqui é só do bem. Só o lote. Vamos ver informação no edital, porque é isso que nos interessa, os editais. Vamos aumentar aqui para ficar maior para você dar uma olhada. Então vamos ver. Ó, gente, isso aqui assusta. Quando você olha aqui, 69 páginas. Não assusta tanto assim, sabe por quê? Olha, lembra que era uma asta pública reunindo vários lotes? Então, ó, lá para baixo, ó, é só detalhamento dos bens. Só detalhamento dos bens, ó, terreno, que mais que aqui? Descrição do bem, localização do bem, Afonso. Então, ó, tá aqui, ó, é só lote, objeto tal. Então, para baixo, bastante coisa, é só a descrição dos bens. Então, ele não chega a ser essas 69 de praxe, né, como tá aqui, prática, né? Então, vamos ver. Tá aqui o edital, beleza, Antônio Carlos Frazão. Não é da Sônia, não? Achei que o nome do leiloeiro fosse a Sônia. Pra mim que é, hein? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver. Onde é que começa? Bom, na verdade já começou, né? Já começou desde os primeiros itens. Né? Vamos ver o que nos interessa. Vou ver aqui. Ó, então aqui, gente, o edital ele sempre vai trazer várias informações, ó. Arrematação dos bens, deverá cadastrar previamente, antecedência mínima de 72 horas, sempre ler o edital, se atente, já faça, se se interessou por algo, já faça bem antes. O cadastramento deverá ser realizado no sítio da rede mundial de computadores, beleza? Pela internet. Após o recebimento de documentos físicos exigidos, né? O documento físico, que agora você coloca lá, né? Os anexos documentos. A gente tem uma aula bônus que eu falo sobre isso. Documentos físicos exigidos deverão ser encaminhados para tal. Agora já consegue fazer tudo digital, não precisa mandar mais nada, né? Assina digitalmente também. Então tudo isso está melhor. Vamos ver, pessoa jurídica. Cadastro pessoa jurídica. Ó, produtos controlados. Então, às vezes tem arma, tem material bélico, alguma coisa nesse sentido aí, que é um pouquinho mais complicado, né? Eles têm que encaminhar antecipadamente toda a documentação necessária. Então, rola de tudo em edital mesmo, né, gente? Em edital, em leilão, rola de tudo mesmo, né? Então, vamos seguindo aqui no nosso edital, relações públicas, até o encerramento da primeira praça, aqui, ó. Até o encerramento da primeira praça, o lance da RCA, olha só o uso da mesóclise, né? Por preço igual ou superior ao valor da avaliação. Então lembra, né? Primeira praça, primeiro leilão, via de regra, é o valor da avaliação. Aí depois ele cai. Cai no segundo leilão, na segunda praça, alguns vão até para terceiro leilão, terceira praça, e vai caindo e para a gente é interessante. Ó, o horário de fechamento do pregão será prorrogado por 3 minutos, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances. Então, lembra aquele negócio lá que ele vai renovando o prazo também? Então, aqui já está até escrito isso. Então, bem completinho esse edital. Geralmente, os da Justiça Federal são bem completos, né? Tendo em vista que eles permitem o parcelamento ali em 48 vezes, então, e é algo federal. Não que os da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho sejam incompletos, mas isso também depende muito do capricho do juiz que está fazendo ali, né? Então, ó, beleza. Vamos seguindo aqui. Ficará a cargo da Comissão Permanente de Esta Pública Unificada, pessoa consultora, os bens serão vendidos. Aqui eu só não gostei que ele não tem os títulos. Quando tem os títulos, fica bem mais fácil. Tá lá sobre pagamento, sobre parcelamento. Assim, ele tá indo item por item. Então, a gente tem que ir vendo um por um mesmo. Então, dependendo da maneira que vem o edital, é muito mais fácil da gente analisar. Né? Dependendo ali.
pegar aqui qualquer um federal. Federal aqui, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Só pra gente ver. Vamos ver como é que tá aqui o edital desse. Edital. Só pra gente ver como é que tá o edital. Ó, então aqui já tá, ó. Bem legal, ó. Repasse, local. Já tá até em negrito, ó. Lance, leiloeiro, comissão do leiloeiro, 5%, como participar. Depois a gente pode até dar uma olhadinha nesse aqui. Vamos voltar para aquele ali, porque esse aqui é bem completo também, né? Então, ó, ônus especificado, inscrição, civil. A arrematação será concretizada no auto da assinatura do auto da arrematação pelo pagamento imediato do preço do arrematante, à vista ou da primeira parcela, né? Ó, ou da primeira parcela, nos casos de parcelamento. O auto da arrematação será expedido em nome do arrematante, que ofertar maior valor, e será assinado pelo leiloeiro oficial, pelo arrematante, por proposição do juiz federal, e presidir o certame. Lembra que você, né, em alguns momentos, como não sei se você já fez algum cadastro, lá ele pede uma declaração para que o leiloeiro possa assinar no teu lugar? Então, né, aqui está escrito, ó, se bem que é pêncil, até o leiloeiro pediu tua assinatura e tal, às vezes você vai assinar de maneira digital também, então o leiloeiro pode assinar, porque você assina digital e o leiloeiro assina presencial, né? Então, varia muito de edital para edital. Então, lembra-se disso. Ó. O arrematante pagará também o prazo estipulado, o valor da arrematação ou da primeira cota, o parcelamento eventual excedente, as custas devidas aqui, ó, comissão do leiloeiro. Basicamente, o que está isso aqui? Ó, comissão do leiloeiro, 5% sobre o valor total da arrematação. Então, é o valor que você vai pagar para o leiloeiro. O pagamento do valor da arrematação ou da primeira cota de parcelamento eventual, valor excedente, deverá ser realizado obrigatoriamente em dinheiro ou TED judicial para os processos. Aqui, ó. Lembra que eu falei? Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal. Então, isso é muito importante, muito importante. Lembre-se dos pagamentos para a Caixa Econômica. As custas da arrematação serão depositadas em juízo, importarão 0,5% do valor da arrematação. Beleza, nada importante aqui. O leiloeiro encaminhará o arrematante meio eletrônico, ó, as guias. O leiloeiro vai mandar a guia para você pagar. Beleza. Ó, você tem 24 horas para pagar já o pagamento da primeira. O auto da arrematação ficará retido nas instâncias públicas até a comprovação do pagamento. Beleza. Caso o pagamento não seja realizado no prazo estipulado, será cancelada e o arrematante sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 20. Então, beleza. Você tem 24 horas para pagar. Não pagou, você fica sujeito à penalidade do item 20 do edital. Vamos ver o que diz o item 20. Item 20. Ressalvados os casos previstos em lei, aquele que desistir ou não efetivar o pagamento da arrematação, na forma prevista desse edital, estará automaticamente impedido de participar de outras astas públicas da Justiça Federal da Terceira Região pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Lembra que eu comentei lá na aula com as pessoas, bem no início, quem pode participar de leilão, quem não pode? Lembra que eu falei que você acaba frustrando todo um trabalho de um leiloeiro, de um juiz e tal, quando você participa do leilão e não paga? Então, tá aqui um exemplo de sanção. Fica 5 anos impedido de participar, nesse caso aqui, né, da Justiça Federal, leilões da Justiça Federal da Terceira Região. Pode participar das outras, né? Ou dependendo do que tiver previsto, se for a nível nacional, então é algo que complica. Então, tá aqui, né? A mesma penalidade será aplicada para as pessoas físicas ou jurídicas. Então, enfim. Vamos voltar lá, a gente estava lá no 13, mais ou menos, né? 13. Aqui, ó. Então, tem 24 horas para pagar, não pagou, fica sujeito àquelas sanções lá do item 20. Ó, 13. Parcelamento. Caso o pagamento não seja realizado, o prazo estipulado no item, a arrematação será cancelada. Isso aqui já foi, beleza. 13. Parcelamento administrativo, previsto pelo artigo 98, com a nova redação dada pela lei, faculta-se o arrematante nos processos de execução fiscal que figurem os credores, fazem ação, requerer o parcelamento. Será admitido o pagamento parcelado de arrematações de no mínimo 2.500, ou seja, aquilo que eu falei no início. Algo que tenha, se você for comprar algum lote, algum bem, que o valor seja menor do que 2.500, não dá para parcelar. Aí vai ter que pagar à vista. Beleza? O que mais tem aqui? Mediante depósito de 20% no preço do ato de arrematação e o saldo em 59 vezes. Isso aqui é para imóveis, né? A gente leu lá no início, né? Lembra? Já que dá 20%, por mais que seja da Justiça Federal, que eles podem fazer em 60% sem entrada, eles pediram 20% e o restante em 59% para imóveis. Lembra do valor da prestação? Não pode ser menor do que R$500, então isso requer atenção, o edital sempre vai trazer. Tratando-se do bem arrematado do veículo, o prazo máximo de parcelamento será de 4 anos. 4 anos. Então isso, interessante, pode fazer em 48. Se o valor da arrematação superar o valor do débito atualizado, débito exequendo, o parcelamento esse se limitará, devendo o arrematante depositar a diferença em juízo no auto da arrematação, bem como o valor da primeira parcela, equivalente a 20% do valor da dívida.
Isso aqui, no caso, é para imóvel, mas para móvel, né, também, ó, débito não seja suficiente para o parcelamento. Esse daqui, então, é bom, tanto para carro quanto para casa. Lembre sempre, já falei muito sobre isso, de você consultar o valor da dívida que está levando aquele bem para leilão, porque ó, débito exequendo não seja suficiente para o parcelamento das arrematações né, dos itens do lote, terá preferência. Não, não é aqui. Se o valor da arrematação superar o valor do débito atualizado, o parcelamento desse limitará devendo o arrematante depositar a diferença. Então, é aquele exemplo lá. Você comprou, arrematou por 20 mil, mas o valor da dívida era de 10 mil. Esses outros 10 mil que você quis parcelar, sinto muito, não dá. Você vai ter que pagar à vista. Tá escrito aqui. Vai ter que pagar à vista. E aí os 10, que é o limitado ao valor da dívida, você consegue parcelar em 48. Isso requer muita atenção. Beleza, permite parcelamento, outro item deverá depositar a diferença à vista. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. O rematante deverá depositar a diferença à vista. Sobrevivendo ainda a disputa nesses itens, os valores parceláveis definidos inicialmente em cada um deles. Não serão alterados a diferença, o valor fixado parcelado, o valor da alimentação. Então, é o que você fez lá, independente se você pagou aquele valor à vista da diferença ou não, vai continuar pagando o número de vezes lá que você fez. O depósito inicialmente mencionado serão efetuados pelo arrematante. Ó. Aqui já diz até a agência, ó. E pode ver, ó. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Então, lembre-se, atente para isso. Expedição da carta de arrematação, ordem de mandado de entrega do bem, independente da homologação do parcelamento, competente, por expedirá a carta de arrematação, vamos ver o que diz aqui. Débito, arrematante, exequente será o seu credor. Se o arrematante deixar de pagar o vencimento, qualquer... Aqui, ó. Se o arrematante... Isso aqui é o que diz lá na lei, pessoal. O que diz lá na lei, o edital está trazendo aqui, ó. Quaisquer das prestações mensais, o parcelamento será rescindido, vencendo antecipadamente o saldo devedor, o qual será acrescido de multa, né? 50% de multa, 50%. E nos casos de imóveis, após expedida a carta de arrematação, essa deverá ser levada pelo arrematante ao respectivo cartório para averbação. Esse aqui, ó, hipoteca em favor da União. Lembra que o carro, não sei se vai estar escrito aqui, aqui, ó, penhor, ó. Aqui, ó, a mesma coisa da lei, pessoal. O carro vai ficar penhorado em nome da União até você terminar de pagar. Ou seja, você não vai conseguir transferir ele para o teu nome, alguma coisa assim. O carro está lá, claro, com uma restrição, mas ele está penhorado para a União. Porque é como se você... Assim como você faz um financiamento, que é uma alienação fiduciária que você fica devendo para o banco, aqui você está devendo para a União. Beleza, isso para carro. E no caso de imóveis, olha aqui, ó, você tem que ir lá no cartório de registro de imóveis para averbação da hipoteca. Então, o imóvel, o teu apartamento, a casa, o terreno que você comprou vai estar hipotecado para a União. Beleza? Então, duas informações importantes. É claro, terminou de pagar, pode colocar para o teu nome, tudo certinho, some aquelas restrições ali, é só pedir a baixa. As prestações mensais serão, ó, aqui, ó, as prestações mensais serão reajustadas por meio da aplicação da taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir da data da arrematação até o mês anterior do pagamento e de 1% relativamente ao mês do efetivo bancário. É muito melhor do que financiamento. É um pouquinho mais pesado do que os da Justiça Estadual e Justiça do Trabalho, que lá é só Selic, lá só é a poupança, o IPCA. Aqui é Selic e 1%, então é um pouco mais pesado. Então, para não ficar tão pesado, faz em menos prestações. Não faz em 48, faz em 36, faz em 24, 27, 25, quanto você quiser. E aí não vai ficar tão pesado assim. Até a expedição da carta de arrematação ou ordem de mandado de entrega, o arrematante deverá, ó, até a expedição da carta de arrematação ou ordem do mandato de entrega para você poder pegar o bem, o arrematante deverá continuar depositando mensalmente as parcelas que vierem a se vencer mediante documento de depósito judicial e extrajudicial. Utilizando aqui a receita, não, beleza. Ó, após a expedição da carta de arrematação ou ordem do mandato de entrega, os valores deverão ser recolhidos por meio dos documentos da arrecadação das Receitas Federal DARF, utilizando o código tal. Traduzindo isso aqui, eu nem sei se ele vai dizer, não sei se ele vai citar aqui. Lembra que eu comentei? Vai pagar as guias judiciais, os depósitos judiciais ali, né? Que o leiloeiro vai mandar para você. Terminou foi aprovado lá no Regularize, você passa a pagar lá dentro do Regularize, porque daí vai para Receita, né? Os documentos da Receita Federal, vai lá para a União, não é mais algo judicial, é federal. Beleza? Não serão admitidos parcelamentos de arrematações nas seguintes hipóteses aqui, ó. Nas execuções fiscais que têm como fundamento a cobrança de débitos devido ao FGTS. FGTS não dá para fazer em 48 vezes, infelizmente não dá.
A não ser que o juiz queira que possa fazer e coloque isso previsto, né? Mas via de regra não pode. Via de regra do FGTS não pode, por mais que seja um processo federal. Quando se trata de bens consumíveis, ou não pagamento, orçamento da reputação, venda no sítio eletrônico, né, vista. Aqui, a venda no sítio eletrônico, registro de lance para pagamento à vista, a proposta prevista no item 19 fica automaticamente revogada, se novidade da apresentação de outra proposta, do artigo 895. Então, 895 também dá. Também dá. O que é 819? Quem quiser pagar pelo 895 também dá, beleza? Tá aqui no edital. Mas é melhor pagar em 48 vezes, né? Lembra que no 895 lá tem que dar 25% de entrada? Então, aqui não, pela portaria 79 é melhor, né? Não precisa. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. As pessoas físicas ou jurídicas. Esse que a gente já viu, que era a penalidade. O rematante deverá contatar e ou comparecer pessoalmente à vara em que tramita o processo após 15 dias da data de leão, apresentando sua via do auto de arrematação para verificar o procedimento para a expedição da ordem de mandado de entrega do bem de carta de arrematação. Aqui, cara, olha que interessante. O rematante deverá contatar ou comparecer pessoalmente à vara que tramita o processo. Cara, quando diz assim é algo maravilhoso. Por quê? Tá mostrando para você que vai ser um processo rápido. Por quê? 15 dias. 15 dias pra você pegar, pra você ver o procedimento para o mandato de entrega, para você poder pegar o bem. Então, são processos que andam mais rápido. Então, esse tipo de edital vale a pena você investir. Vale a pena você investir porque já está mostrando que vai ser algo rápido. Por quê? Viu que eles centralizaram vários lotes no mesmo edital? Então, isso aqui é nível de Brasil, né? É algo federal. Então, eles têm pressa que isso funcione, que isso ande logo. Provavelmente é alguma dívida com a Caixa, alguma dívida com a União mesmo, alguma coisa assim. Então, aí quando é para eles, interessa, né? Então, eles se interessam que funcione direitinho. Diferente, né, de algum outro edital ali, alguma outra coisa que acaba demorando algum prazo maior. Beleza? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A oposição de embargos, execução, complemento de requerimento, procedimento administrativo. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aí, agora já não. Já acabou, gente. Então, 6 páginas de edital. 6 páginas de edital. As outras ali, 63, é tudo informação dos bens. Parte, União da Fazenda Nacional. Lembra que eu comentei? Provavelmente devia ser alguma coisa para a União, União, Fazenda Nacional. Então, quando a Fazenda Nacional está envolvida nos processos, o negócio anda rapidão mesmo, o processo anda rápido. Olha que legal, aqui diz, valor do débito, isso é muito importante, eu nem sei o que é isso aqui, vamos ver? Descrição do bem. É um prédio residencial, tá aqui o prédio, enfim, e esse é o valor do débito. Então, lembre-se, o valor do parcelamento é até o limite do débito. Então, e aqui está o valor da avaliação, 305. E aqui está o segundo leilão. Olha que detalhe importante. Você vai pagar, né, nesse um prédio residencial, né? Você vai pagar 152 mil. Vamos supor que você comprou por 152. O valor do débito, o valor da dívida é 65. Mesmo que você possa fazer lá em 59 parcelas, amigo, sinto muito. Essa diferença dos 152 menos o valor da dívida, você tem que pagar à vista também. Então, isso requer muita atenção. Lembra de ver o valor da dívida. Vamos supor que o edital não traz a informação, que o edital é omisso, entre em contato com o leiloeiro e pede para ele o valor da dívida. Pede para ele o valor da dívida para você não se complicar. Então, vale a pena fazer o contato lá. Beleza? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Um imóvel urbano, valor do débito. Eita, salgado. Valorzinho do débito, né? Valor da avaliação, R$4.700.000, saindo aí pela metade do preço no segundo lote. E o valor do débito é esse aqui. Então, você pode chegar até esse valor aqui. Vamos supor que você comprou por 2 milhões, tranquilo. Beleza, tá abaixo do valor do débito, então tá tranquilo. Você não vai precisar pagar diferença nenhuma. Vamos ver o que mais que diz aqui. Bom, vamos ver aquele carrinho que a gente tava querendo ver. Que a gente tava vendo ali, que foi o que chamou a atenção. Doblô. Onde é que tá? Doblô. Tá aqui a doblô. Aqui a doblô, o valor da avaliação. Segundo, 19 mil. Mas não tem o valor do débito, gente. Aqui o edital está sendo omisso. O edital não traz para nós, vamos ver? Deixa eu olhar de novo. Não tá aqui, gente. Não tá o valor do débito.
Então, vamos supor que você foi dando lance, dando lance, dando lance, e esse valor extrapolou o valor do débito. A diferença você vai ter que pagar à vista. Então, aqui, se você ficou interessado, vale a pena um contato com o leiloeiro para ver o valor do débito, para que você possa apresentar a sua proposta de parcelamento. Lembra também de verificar como que é a apresentação da tua proposta de parcelamento. Se ela é direto no site, direto lá no site do leiloeiro, se tem que ser via e-mail. Então, tudo isso precisa ser verificado. Então, aqui nessa parte do edital não trouxe, mas pode ser que aqui aqui trouxesse a informação para gente, cláusulas, bens alcançados, presente digital, cláusula remetente deverá contratar, comparecer pessoalmente, avaliamento do processo. Esse que a gente já leu. Localização do bem. Enfim, gente. Então, aqui a gente deu uma olhadinha, nesse edital aí. Vocês viram que não era tanta coisa, porque são apenas alguns detalhes que nos interessam, mas é claro, você analisa aí, lê o edital, ficou com dúvida, nos procure, né? Procure que a gente vai auxiliar vocês. Ó, esse aqui é outro que a gente abriu aqui, né? Ó, também 6 páginas, gente, 6 páginas. Primeiro leilão, repasse, beleza, local. Vamos ver, ó. Descrição do bem, 4 telas de estoque da loja, medindo tal valor, valor, avaliação, avaliado nesse valor aqui, foi avaliado nessa data aqui. Lance mínimo no segundo, ó, vai cair para 13.998. Aqui, ó, valor do débito, 27 mil. Então, isso é interessante, ó. Aqui você vai parcelar uma dívida de um valor de 13 e você pode chegar até 27, não vai precisar se pagar nenhuma diferença. Então, tá aqui o nome do depositário, tudo certinho, beleza. Então, vale a pena a gente dar, ó, como participar do leilão também, ó. Prazo de 24 horas, lá no outro falava 72 horas para você se cadastrar antes. Fica o leiloeiro requisitar listantes. Ó, pagamento de forma à vista, arrematação parcial, ó, só à vista. Só à vista. Então, esse aqui ainda é da Justiça Federal, mas só à vista. Então, pode acontecer. Então, não diz nada sobre parcelamento. Arrematação. Não, não. Vamos ver se a gente acha mais um aqui rapidão, só pra gente ver. Justiça Federal. É bom quando tem carro, gente. Quando tem carro é legal. Tem mais informações, consegue ver tudo certinho, solventes. Aí, ó. E comprar as vaquinhas. Dá até para dar entrada de 25%, por mais que seja da Justiça Federal, e restante em 6 meses aí. Opa, aqui, ó. Aqui você pode pagar em até 36 meses. Não, nada a ver isso aqui, né? 6 meses também, 6 meses. 36 era outra coisa ali. Então, gente, essa aula aí é basicamente para mostrar para você, né, essa questão dos editais da Justiça Federal, como é que funciona. Ó, aqui um imóvel, um lote com ar-condicionado, Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Anexos, ó, edital. Vamos ver se edital do ar-condicionado. Exequente, executado. Tá devendo, amigão, tá devendo. Tá devendo e vai até o ar-condicionado. Até o ar-condicionado aqui, ó, 7.000 BTUs. Avaliado, R$900 só. Tá, porque é 7.000 BTUs, tá certo, é pouquinho. Outro Samsung. Então, ó, são todos esses bens aqui, ó, avaliados em 2.808. No segundo leilão podem sair por 2.400. Provavelmente nem dá para parcelar isso, né, gente? Provavelmente nem dá para parcelar, valor baixo. Mas, vamos ver se tem. Pagamento, pagamento de forma à vista. Comissão do leiloeiro, dos esclarecimentos, arrematação. Então, nem previu parcelamento também, o valor era baixo, né? Então, beleza. Então, vamos ver se a gente encontra outro aí. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Tem algum carrinho aí? Opa! Um Siena. Sieninha legal. Siena. Pode ser por 17. Opa, interessante. Edital na íntegra. Informações, regras. Vamos dar uma olhadinha aí. Processo civil. Aceitação das regras. Regulamento do leilão. Informações. Impedidos de participar. Ó, quem pode participar, quem não pode. Servidor público em geral. Da jurídica, advogados, os bens leiloados de conservação, forma de pagamento. Salvo o pronunciamento judicial nesse sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado imediato. Tem que ser à vista, a não sei que esteja previsto ali que dá. Ó, em caso de proposta de parcelamento pelo artigo 895, ó,
Tá vendo que ele é da Justiça Federal, mas ele está prevendo pelo artigo 895? Então é por isso que eu digo, gente, tem que ler o edital, ver o que está escrito. Ó, 25%, o restante até 30%. Em caso de veículo, o bem estará limitado ao pagamento de 25% da entrada e o restante em 6 vezes. Para carro é 6 vezes ainda. Então, no caso do Siena, daria para fazer no máximo em 6. Então, sempre tem que ler o edital, gente. Então, essa aula vai chegando ao fim. É uma aula para mostrar para vocês aí o edital, a letra da lei, o que, que ela mostra, o que, que ela pede, o que, que ela não pede. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo. Entre em contato com a gente no suporte, vai fazer alguma compra, tá em dúvida com alguma parte do edital. Lembre-se que muitos editais podem ser omissos quanto aos débitos do carro, que nem aquele do bloco que a gente olhou, não falou que se tinha débito, não falou o valor da dívida, então o certo seria um contato com o leiloeiro. O leiloeiro tem qual que é o valor da dívida? Preciso saber, porque senão pode complicar o meu parcelamento. Pega a placa, pega o Renavan, faz uma consulta no Detran para ver se tem débitos abertos. Pega, se for algo que você quer muito, é barato, R$12,90, R$14,90. Consulta os gravames lá no Historicar, lá no olho no carro, para ver se tem algum outro gravame, algum outro débito, quanto que são os débitos. Vê se não tem. Você viu que ali tá escrito que não estava escrito alienação fiduciária. Mas vamos supor que fosse um carro mais novo, alguma coisa que tivesse. Então vale a pena consultar isso também, verificar com o leiloeiro se tem, qual que é o valor desse financiamento que está ativo ali. Beleza, pessoal? Então, vamos chegando ao final dessa aula. Ficou um pouquinho longa também, é claro, mas é bastante informação. Todas as informações necessárias para esse nosso processo de construção de conhecimento. A gente vem vindo lá desde o básico até aqui o avançado. A gente está aí construindo conhecimento sobre leilão e, é claro, tem muito mais para aprender ainda. A gente tem algumas outras aulas, temos aula bônus que vai acrescentar muito para vocês, temos aula ainda, aulas que a gente vai sempre atualizando, nosso material é sempre atualizado, então vai saindo alguma coisa nova, a gente vai disponibilizando para vocês, vai mandando no grupo, vai disponibilizando aulas novas aqui na plataforma, então fiquem ligados. Se possível, eu sei que a aula já está cansativa, já está longa, deixa aí no final ali um comentário se gostou da aula, se não gostou, avalia a aula, deixa aí o comentário se você tem alguma dúvida, eu gosto de ficar lendo os comentários. Então, é isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula.